Bom, parabéns aí pelo teu cadastro, pela sua decisão, né, de fazer parte aqui, de estudar aqui comigo como construir um público qualificado utilizando o ChatGPT, né? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Aqui no longo dessa apresentação eu vou mostrar para você como que eu fiz para chegar nesses prompts, por que eu usei esses prompts, e eu vou te mostrar, né, como que você pode usar o ChatGPT para conseguir construir esses públicos-alvos qualificados, vamos dizer assim, você encontrar um público específico e até um posicionamento aí dentro da internet, né? Então essa estratégia vai ajudar você que quer vender produto, você que quer prestar serviços, você que quer fazer algum trabalho na internet, a entender como que você pode se aproximar de um público realmente qualificado, tá? Então beleza. Então primeira coisa aqui, eu estou falando de uma parte aqui do meu plano 24 horas. Esse aqui é um pedaço dele e eu estou trazendo aqui para você entender o que eu faço dentro dessa estratégia. Primeira coisa que eu faço dentro dessa estratégia é traçar um planejamento, é definir com as pessoas com as quais eu vou falar, tá? Então beleza, ok. De posse disso, né, você precisa definir com quem que você vai falar. Eu quero trazer alguns conteúdos para você. Primeira coisa, falar sobre cauda longa. Cauda longa é algo que vem do SEO, tá? Ele vem do SEO, do Search Engine Optimization, que a ideia dele é o seguinte, é você disputar as palavras-chave para temas mais específicos e não temas generalistas, porque no tema generalista vai ter muita gente disputando naquele tema. Então, quanto mais específico você for, melhor. Então, eu coloquei aqui. Então, cauda longa, você sempre pensa nesse conceito de generalista versus especialista. Então, quanto mais específico você for, melhor. É diferente, por exemplo, você fazer artigos sobre empreendedorismo versus como empreender trabalhando com uma sorveteria. Entende? São temas. O empreendedorismo, você está falando de algo genérico, algo geral, versus trabalhar com empreendedorismo com uma sorveteria. É algo específico, é algo que você vai atrair um tipo de público que está olhando para isso. Esse público está olhando para o empreendedorismo, mas muitas vezes não tem essa resposta da sorveteria, entende? Esse é o segredo de como que você vai trabalhar com a parte da especificidade, tá? Então, beleza. Então, quando a gente fala uma dor específica, geral, você acaba não resolvendo todos os problemas. Você fica meio naquela coisa da visão geral, tal, e muitas vezes fala, poxa, essa pessoa não pode me ajudar. E quanto mais específico, melhor. Então, resolver uma dor específica, normalmente a gente escolhe um tema dentro de um nicho subnicho, igual o de sorveteria que eu acabei de falar para você, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu montei alguns prompts aqui para fazer esse trabalho para mim, para eu começar a fazer uma análise do que eu posso fazer na internet, né? Então, primeira coisa, o primeiro prompt que eu usei foi um prompt para o GPT falar para mim, tá, quais públicos eu posso trabalhar? O que eu posso fazer na internet? É legal a gente saber o que a gente pode fazer na internet, né? Então, a primeira coisa que eu coloquei foi, vou trabalhar pela internet. Quais os públicos mais interessantes para se trabalhar? Então, aí ele me dá essa resposta aqui. Trabalhar pela internet oferece uma ampla gama de oportunidades e públicos-alvos e mostra todos os públicos que eu posso trabalhar. Se você for olhar na internet, você vai ver que tem muita gente falando sobre esses temas. Muitas pessoas falando especificamente sobre cada um desses temas. E você pode ver que muitas vezes tem pessoas que falam do mesmo tema, só que de forma diferente. E é isso que eu quero que você fique ligado, tá? Então, beleza, ok. Então, ele me trouxe aqui os temas mais popularmente usados dentro da internet. Aí, próximo prompt é quais os subnichos que eu posso trabalhar com o público abaixo. E o que eu faço? A ideia do GPT é que ele vai criar uma memória de uso. Então, o GPT ele aprende com aquilo que a gente fala. Então, conforme a gente vai colocando respostas ali dentro, vai colocando
as ações dentro do GPT, ele vai aprendendo, né, com o que você está falando isso. Então o segredo por trás de uma engenharia de prompt é você saber como que você imputa esses dados para o GPT se ligar, aprender e trazer a informação que você precisa, tá? Então, primeira parte, eu trouxe os públicos. A segunda parte, eu quero saber quais são os subnichos, porque eu sei que aqui tem muita gente falando sobre isso, mas é aquela coisa que eu falei, genérico, tem muita gente nesses nichos, tá? Com quais desses caras eu posso falar? Aí você vem para essa segunda parte, né? E dentro desse subnicho, eu quero saber também quais são os mais lucrativos, tá? Então, beleza, ok. Então, você com esses 3 prompts, você já descobre quais são os subnichos e os subnichos mais lucrativos. E foi o que eu fiz. Quando eu coloco esse prompt, vou trabalhar pela internet, quais os públicos mais interessantes para se trabalhar. Ele traz aquilo que está no mapa mental, eu copiei daqui e colei lá para você ter essa resposta, tá? Eu também vou compartilhar esse mapa mental com você, tá? Então você vai pegar esse mapa mental e também vou compartilhar esse link do chat aqui para você ver tudo que eu fiz. E aí eu peguei uma parte, então por exemplo, eu peguei aqui a parte dos viajantes e coloquei aqui quais subnichos que eu posso trabalhar com o público-alvo abaixo. E eu deixo claro a instrução que eu vou dar para o GPT. Então eu falo, olha, o que eu posso fazer aqui? E eu coloco. Aí ele me traz as respostas, porque eu já dei o contexto para ele que eu quero trabalhar pela internet. É como se eu estivesse falando com uma pessoa. Então, o nicho de viagens é vasto, oferece muitas oportunidades para se especializar. Aqui estão alguns subnichos dentro do público e viajantes que você pode considerar. Ele me traz todos esses caras aqui. E eu posso, por exemplo, brincar com isso, né? Eu posso brincar com esses nichos. Por exemplo, eu posso falar de viagens culturais e históricas para pessoas que estão viajando sozinhas, né? Viagem de luxo também para pessoas que estão sozinhas, né? Viagens de aventuras. Eu posso brincar com esses nichos. Então você começar a entender um pouco mais como que eu posso criar conteúdos que vão direto resolver uma dor uma dor de um público específico. Porque você parar para pensar, existem muitas pessoas que viajam sozinhas hoje no Brasil, tá? Existem muitas pessoas que gostam de se aventurar. É só você pensar por exemplo, viagem de aventura. É só você pensar aquelas pessoas que gostam de fazer aquelas viagens de trilhas malucas. Enfim, existem pessoas assim. E você pode pensar como ter uma viagem mais segura também. Enfim, aí o que eu fiz aqui? Desses subnichos, qual você considera mais lucrativo para se trabalhar? Eu coloquei cada um aqui. Então, o GPT colocou isso para mim. Então, viagens de luxo, viagens ecológicas, viagens gastronômicas, viagens de bem-estar, tudo listado para mim. Entende? Então, aqui eu já sei quais são os públicos que, em teoria, são mais lucrativos, que você pode trabalhar, né? A ideia aqui não é que, nossa, isso aqui é certeiro, é para você ter uma visão de público. Se você está travado, bloqueado, porque não sabe com quem falar, o GPT pode te dar uma noção muito, mas muito grande com quem falar. E eu fiz isso aqui o quê? Em 5 minutos, né? Então você pode pegar e fazer a mesma coisa aí no seu PC com esse prompt que vai estar disponível para você agora, nesse exato momento, com a apresentação que eu fiz aqui. Tá, mas beleza, não é só isso, tá? Então aqui a gente já definiu com quem a gente vai falar e já definiu os nichos mais lucrativos. Beleza, então aí o próximo passo, planejar o conteúdo. Por quê? Qual que é a ideia? A ideia é, a partir do momento que a gente tem, né, tem esse cara pronto, a partir do momento que a gente já dissecou, né, isso, a gente pode iterar um pouco mais, mas a partir do momento que já tem tudo isso pronto, o que a gente pode fazer? Começar a fazer o GPT trabalhar pela gente para escolher os melhores temas, né? Então, o primeiro prompt que eu fiz isso aqui foi esse. Eu quero desenvolver um conteúdo na internet, preciso listar temas relevantes. Quero fazer a divisão da sugestão desses temas no seguinte formato. Liste no formato de tópicos cada um dos temas. Mostre a relevância sobre aquele tema. Coloque dores sobre o tema.
Me apresente dados para entender melhor quais os temas mais quentes para aquele momento. E eu peço para ele entender a estrutura. Por que eu peço isso? Eu vou mostrar aqui, né? Eu vou mostrar aqui nesse cara. Também vou compartilhar esse cara com você, tá? Então, por que eu peço para ele entender? Porque você começa a treinar ele. Lembra que eu falei? O GPT, ele guarda, ele tem uma memória de ensino. Ele vai guardar essa informação, vai aprender com essa informação e vai te entregar respostas melhores. Então, aquela ideia de tipo, eu vou ter um prompt, ele vai me responder já do que eu quero, quebra um pouco essa ideia. A ideia é que você vai iterar no GPT para ele te trazer as informações que você precisa. Então, beleza, eu coloquei isso aqui e ele me responde: sim, entendi a estrutura que você deseja. Vamos lá. Tópico do tema, relevância sobre o tema, dores associadas ao tema e dados sobre o tema. Tá, preciso saber qual é o nicho. Agora ele já está pedindo informação. Qual é o nicho ou área que você deseja desenvolver conteúdo? Por exemplo, tecnologia e tal. Então, aí o que eu falo? Com base nessa estrutura acima, eu quero pelo menos 5 temas sobre o seguinte assunto. O que eu fiz? Eu peguei aquele conteúdo, aquela parte daqui do Viagens Gastronômicas, eu peguei exatamente esse cara, copiei e vim e coloquei ele aqui. Então aqui você pode colocar também alguma outra coisa que você queira falar, né? Você, por exemplo, você quer colocar uma história, alguma outra coisa para você falar, me traz um tema sobre esse assunto. E ele vai ver isso e com base no que ele tem de conhecimento, ele vai trazer essa resposta. Beleza, aí ele começa a trazer dados, ele começa a trazer tudo conforme os tópicos que eu coloquei aqui. Tópico do tema: roteiros gastronômicos de cidades históricas. Ele traz 5 temas para você trabalhar, né? Então a ideia é, a gente vai iterando o GPT para entender como que ele pode nos ajudar. E eu vou sair daqui com o e-book pronto para ser construído, pronto para ser feito. Você já vai estar com o e-book pronto, com tudo estruturado. Depois que ele fez isso, qual foi o meu próximo passo? Eu coloquei aqui também, o prompt 2. Esse aqui eu já falei, né? Ele vai pegar o que ele entendeu aqui e eu vou treinar o modelo, né? E no prompt 3, me diga quais as dores podem ser resolvidas dentro desse tema. Me liste em tópicos para facilitar o entendimento, segue abaixo as informações. E o que eu fiz? Eu coloquei todas as informações que ele me trouxe de tema aqui. Eu falo, olha, eu quero tópicos, eu quero temas, eu quero trabalhar dentro desse tema. Eu iterei mais uma vez, para quê? Para ele começar a me listar, né, tópicos. Então, entendi, vamos listar as dores associadas ao tema, roteiro gastronômico, cidades históricas e possíveis soluções para cada uma delas. E aí ele me trouxe tudo isso aqui. Dificuldade em encontrar restaurantes autênticos, preocupações com higiene alimentar, tudo. Nossa! Enfim, ele me trouxe aqui, eu não pedi quantidade aqui. Na verdade eu falei, olha, deixei ele livre. Eu poderia pedir, por exemplo, me diga as dores, eu podia colocar mais itens para ele trazer. Mas você tem que tomar alguns cuidados. Pode ser que ele fale, eu não tenho outras dores. E ele começa a inventar. Então, eu gosto de usar assim, porque ele não vai inventar dores que não existem, dores que simplesmente não existam, né? Então, se você olhar dificuldade em encontrar restaurantes autênticos, em roteiros gastronômicos de cidades históricas, é um tema que é relevante. Você pode encontrar um restaurante aí que não tem nada a ver com história, o cara só está enganando, né? Preocupações com a higiene alimentar, também. Você pode ir numa cidade e falar, não tá legal isso aqui, né? Então você olha e você fala, tem sentido isso aqui, né? E você vê que tem um sentido no conteúdo que está sendo feito aqui, nos temas que ele está trazendo pra gente. Aí o que eu faço? Eu tenho o outro tema, né? Que é a parte que é o e-book, né? Preciso de uma ideia para a criação de e-book, usando as dores que foram listadas. Logo acima, me liste em tópicos o que eu poderia construir, que é essa parte do e-book. Quando eu falo isso, eu não passei tópico, eu não passei nada para ele. Eu simplesmente falo, olha, me ajuda a construir um e-book. O que ele fez?
Tá bom, beleza. Tá aqui, ó. É definitivo de viagem às das histórias, superando desafios e saboreando a autenticidade. Eu peguei esses temas, essas dores, né? E coloquei isso aqui, ó. Ele me deu capítulo 1, descobrindo histórias autênticos. Capítulo 2, garantindo higiene alimentar suas viagens. Capítulo 3, superando barreiras linguísticas na gastronomia. Barreira 4, histórias e experiências. E uma conclusão. E se você queria ir mais, ele me trouxe a ideia aqui. Eu estou com o e-book pronto para ser produzido. Cara, isso é muito poderoso. Então, eu saí lá de um tema super genérico e vim para algo super específico. Isso aqui é super poderoso. Para quem trabalha com roteiro, com a parte de falar sobre viagens gastronômicas, isso aqui é sensacional. Então, você trouxe um PDF para a pessoa e falou, olha, é isso aqui, ó. Esse é o roteiro que você pode fazer e você já trouxe uma solução para a pessoa. Você já mostra algo de extremo valor, né, para quem te segue. Beleza? Mas tem mais, não acabou. Tá? Então, o próximo aqui, eu também, você pode usar esse mesmo cara, lembre-se, você pegou todo o treinamento e está trazendo para cá. Quando você faz essa pergunta, ele pega dentro da programação, porque eu já vi essa programação, dentro da programação, ele pega tudo isso e ele coloca esse prompt aqui para ele ver o que você está falando e sugerir as ações aqui dentro, sugerir os temas. Então eu pedi 10 temas, eu preciso de temas para o Instagram, me disse 10 temas que eu poderia abordar para ajudar a resolver as dores no texto acima. E também está aqui, né? Então eu fiz 2 prompts, né? E eu pedi para ele já me criar, né, um textinho. Então, ok. Ele me listou 10, né? 10 temas que eu poderia trabalhar. E aí eu falei, ó, preciso criar um título para usar dentro de um carrossel do Instagram com o seguinte tema: destaque de cidades históricas. Tá? Eu copiei esse cara e joguei aqui para dentro. E falei para ele, ó, eu pedi para ele já usar uma estrutura, né, para ele responder com uma estrutura para mim. Siga as seguintes orientações: use um texto simples para o título, crie um senso de urgência, use palavras de ação, de ações, use a primeira pessoa do singular. Por quê? Porque eu quero que eu quero que ele gere uma conversa. A ideia da pessoa, primeira pessoa singular, é para ele gerar uma conversa com a pessoa. E aí ele me traz, ó, descubra agora, eu revelo meus pratos imperdíveis em ponto. Nota, substituo com o nome da cidade histórica pelo nome da cidade do estado destacando na série de postagens. Me trouxe. E eu poderia trabalhar o conteúdo, trabalhar tudo aqui dentro, né, do prompt. Então, é isso. Era isso que eu queria trazer para você. Então, aqui a gente saiu lá de algo super genérico para algo estritamente específico e a gente está falando com o público que ele pode ser um conteúdo altamente viral, tá? Não só viral e qualificado, você qualifica as pessoas. O grande problema das pessoas que trabalham com internet hoje é saber qualificar. E é por isso que eu estou lançando meu plano 24 horas. O que é esse plano? Esse plano é essa estratégia. Eu quero entregar todas as estratégias, tudo isso que eu estou fazendo, eu quero entregar isso pronto para você. Você não vai precisar fazer nada, você vai ter tudo pronto. No sentido de copiar e colar. Estratégias para criação de tema, estratégias para criação de conteúdo, estratégias para como que você vai falar com o público, como que você configura uma automação, tudo. Você vai ter tudo pronto. Porque eu entendo que muitas vezes você tem pouco tempo para colocar uma estratégia no ar. E eu entendo também que muitas vezes você pode ficar perdido. O que eu coloco? O que é melhor colocar agora? O que eu tenho que deixar para trás? Então, no plano 24 horas, você vai aprender a como se gerar 7 dias de engajamento trabalhando apenas um único dia. Você vai entender que você pode usar as suas horas livres, se você estiver trabalhando em outro projeto, se você estiver trabalhando em outra coisa, você vai entender as estratégias que eu uso para gerar esses 7 dias de engajamento. E eu não estou quase presente para essas redes sociais, né? para
estar ali tipo, postando todos os dias. Então você vai ter muito mais tempo para fazer as coisas, porque você vai pegar tudo pronto, né? Tudo desse jeito, né? Então você vai ter mapa mental, você vai ter prompt. Eu vou chegar com esses vídeos explicando toda a estratégia que você precisa executar. Então, vamos dizer assim, é um negócio dentro de uma caixa, né? Você pega o setup, você vai fazer o seu setup, vai pegar tudo isso dentro de uma caixa e vai colocar para executar. Essa é exatamente a ideia, né, que você vai ter no plano 24 horas. Então, para você participar desse plano é muito simples. Aqui abaixo tem um botão e você pode ir lá, clicar nesse botão para conhecer mais detalhes a respeito aí do nosso treinamento. Beleza? Bom, vou ficando por aqui e eu te vejo, né, do outro lado. Falou?